É de bonés e esse tem. Os tem bonés são formadas. Não, ali há a rapaziada que tem. São São dois 2%. São três. 2%. Vai dar início à cerimónia de juramento dos novos membros associados ativos da Cruz Vermelha Portuguesa do Centro Operacional de Emergência. A cerimónia de juramento de membros associados ativos destina-se às pessoas de boa vontade e de reconhecida idoneidade moral que desejaram voluntariamente assumir um compromisso com a Cruz Vermelha Portuguesa. Os novos candidatos a membros ativos dispõem-se a servir a Cruz Vermelha Portuguesa de forma solidária e desinteressada, contribuindo com o seu patrocínio, os seus saberes e esforço para a manutenção e funcionamento da instituição, com o respeito pelas Convenções de Genebra, pela proteção dos distintivos da Cruz Vermelha e servir com prontidão em caso de emergência. Compromisso consciente e voluntário em que acatem, respeitem e pratiquem os princípios fundamentais da Cruz Vermelha, os estatutos, os regulamentos e demais normas que regem a Cruz Vermelha Portuguesa, tendo como deveres especiais os da lealdade, obediência, solidariedade e zelo, no momento do seu ingresso e após uma fase de formação. Comprometem-se a colaborar nos serviços da instituição, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra. Baseiam a sua atuação de acordo com os princípios fundamentais da Cruz Vermelha, do direito internacional humanitário, dos direitos humanos fundamentais, com os ideais de paz, do respeito mútuo e do entendimento universal entre os homens e os povos. A Cruz Vermelha identifica-se por uma cruz de cor vermelha sobre fundo branco, conforme descrição feita na Convenção de Genebra de 22 de agosto de 1949. O distintivo privativo da Cruz Vermelha tem a sua designação e emblema inalteráveis e é objeto de reconhecimento universal com o significado da neutralidade, assume os princípios fundamentais da Cruz Vermelha e confere a quem estiver autorizado a usá-lo proteção nos termos do disposto nas Convenções de Genebra. Pede-se a compreensão de todas as pessoas a fim de desligarem ou colocarem em silêncio os telemóveis. Neste momento vai-se proceder à apresentação do cumprimento à entidade que preside a cerimónia do juramento, o excelentíssimo Coordenador Operacional, Tenente-Coronel Costa Pereira. Segue-se uma alocação de homenagem ao voluntário. Homenagem ao voluntário. Proteger a vida, aliviar o sofrimento humano e melhorar a qualidade de vida dos mais vulneráveis é a finalidade da Cruz Vermelha e, por consequência, dos seus voluntários. A Cruz Vermelha define o voluntário como todo aquele que, de forma refletida, solidária e desinteressada, desenvolve uma atividade em benefício da comunidade, dentro do âmbito dos fins e objetivos da instituição. A colaboração dos voluntários é essencial para o cumprimento dos princípios fundamentais da Cruz Vermelha. Ao constituir parte ativa da ação solidária, o voluntário deverá assumir funções claramente definidas que lhe permitem desenvolver a sua atividade num ambiente potenciador das suas capacidades. É desejável envolvê-lo na formulação, desenho e avaliação dos projetos em que participa, reforçando o seu sentido de responsabilidade. A Cruz Vermelha deverá dar ao voluntário formação contínua ao longo do seu percurso, mantendo a sua motivação e eficácia do seu desempenho. O voluntário deve sentir-se parte da Cruz Vermelha e não apenas membro do projeto ou atividade onde se encontra inserido, pelo que é da maior importância que exista uma boa comunicação e coordenação entre todas as áreas de intervenção. A nossa matriz é muito clara. A Cruz Vermelha é uma organização de voluntários liderada por voluntários. O voluntariado constitui a essência da instituição. A ação voluntária é um dos traços diferenciadores da Cruz Vermelha. Pelo Excelentíssimo Sr. Tenente-Coronel Costa Pereira vai ser feita uma alocação alusiva à enferme. De seguida, vai proceder-se à leitura dos princípios fundamentais da Cruz Vermelha.
Muito bom dia. Somos a agradecer a presença de todos e, em particular, aos familiares e amigos dos novos membros. Que este dia seja, sem dúvida, um marco importante nas vossas vidas pela decisão que tomaram de integrarem este projeto em prol do voluntariado e do movimento da Cruz Vermelha. Estamos aqui hoje presentes para testemunhar e validar o vosso juramento nesta cerimónia simples, mas repleta de simbolismo no verdadeiro sentido da demonstração dos valores, princípios e missão da Cruz Vermelha e da essência de ser voluntário. E ser voluntário é doar o seu tempo, o seu trabalho, talento e saberes em favor de uma organização e instituição em que os valores e princípios se enquadrem no apoio a grandes causas, quer de interesse social e comunitário, ou no âmbito da emergência para apoio a situações de catástrofe ou exceção, para melhorar a qualidade de vida e diminuir o sofrimento das comunidades. A Cruz Vermelha Portuguesa tem como missão prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, prevenindo e reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana de acordo com os seus princípios fundamentais. Como sabem, o juramento simboliza o ingresso na Cruz Vermelha Portuguesa de pleno direito e sem dúvidas quanto aos princípios, às regras da mesma, e isto após um período de esclarecimento e formação adequada. É um juramento em que se comprometem a respeitar os símbolos da Cruz Vermelha, os princípios fundamentais, as Convenções de Genebra, os estatutos e demais diretivas, bem como em servir a instituição de forma desinteressada, dando os saberes e capacidades que cada um de vós tem, mesmo em situações de grande emergência e até em caso de conflito. A Cruz Vermelha Portuguesa é uma organização humanitária, auxiliar dos poderes públicos que colabora e coopera em complementariedade com outras instituições, nomeadamente com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Instituto Nacional de Emergência Médica, demais agentes de proteção civil, autarquias, instituições e organizações de apoio social e até empresas, no respeito pelo direito internacional humanitário, pelos estatutos do Movimento Internacional da Federação da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, dedicando-se às vocações que lhe são próprias e no quadro da capacidade internacional que só a Cruz Vermelha dispõe. Assim, é definida emergência pela Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho como uma situação de ameaça ou acontecimento efetivo de um desastre grave ou catástrofe ou alteração do equilíbrio social, pondo em risco a vida humana, deteriorando as condições de saúde, sobrevivência ou bem-estar e ultrapassando a normal capacidade de reação das pessoas, individualmente, das famílias, das comunidades ou até do próprio Estado. Anualmente no mundo, milhares de pessoas são vítimas ou afetadas por catástrofes naturais, perturbações de ordem social ou desastres graves. Vejam o último acidente ferroviário na Galiza. A frequência das calamidades tem vindo a aumentar a uma taxa alarmante, bem como a sua gravidade. O ano 2012 e os primeiros meses de 2013, os cenários terríveis em que alguns países têm vivido e o sofrimento desses povos em que as populações muitas vezes não têm capacidade para recuperar dos danos antes de serem atingidos novamente. Veja-se o exemplo e o caso do Japão, de toda a sua preparação, organização e recuperação no sentido de regressar a retomar o mais rapidamente possível à normalidade. Por isso, temos que estar preparados no antes para poder responder no durante e no depois. É que estas realidades podem acontecer também em Portugal. Só não sabemos quando e onde, mas a resposta, essa tem que ser oportuna e é nesse sentido que temos feito um esforço para aumentar a nossa capacidade de resposta, quer logística, para apoio a esse tipo de situações, quer no âmbito de apoio à sobrevivência e nomeadamente também nas condições de vivência e segurança dos nossos membros. O trabalho de preparação e prevenção e apoio é muito importante no sentido de mitigar os seus efeitos, porque mesmo o que é urgente leva o seu tempo a responder.
a não ser que esteja previsto e planeado e programado face às modalidades da ação a intervir. Por isso, temos de investir na preparação e na prevenção, quer dos meios materiais, quer dos meios humanos. Isto traduz-se em confiança e vai diminuir os danos face aos riscos. A Cruz Vermelha Portuguesa faz parte de uma rede mundial equipada e preparada para o socorro e para o apoio humanitário a sinistrados e a desalojados atingidos por catástrofes de ordem natural ou social. Esta lógica desta integração pressupõe a nossa capacidade de projetar elementos da Cruz Vermelha Portuguesa para intervenções de emergência fora do território nacional ou para o apoio a outras sociedades nacionais da Cruz Vermelha, nomeadamente nas de língua oficial portuguesa, em possíveis situações de cooperação e colaboração direta, para situações de exceção, para meios de apoio à sobrevivência logística e emergência médico-sanitária. A estrutura de emergência constitui um dos pilares fundamentais da ação da Cruz Vermelha Portuguesa e possibilita não só a organização e preparação das capacidades de resposta às situações de exceção ou emergência social, que são cada vez mais uma preocupação dos nossos dias, mas também a avaliação, análise e estudo das ameaças, vulnerabilidades e riscos e os seus possíveis impactos. Para responder aos problemas e às necessidades atuais e previsíveis, requerem-se competências, formação e treino adequados e uma estrutura organizada para a sua intervenção. Assim, para a concretização da nossa missão, estamos a constituir um vasto conjunto de meios materiais e de apoio, mas são os meios humanos aqueles que, com a sua motivação, esforço, saber e dedicação, colaboram de forma voluntária, solidária e desinteressada para a manutenção e funcionamento das estruturas operacionais da Cruz Vermelha Portuguesa e, no nosso caso, e em especial, do Centro Operacional de Emergência. O recrutamento de novos membros, a sua formação e preparação são condições imprescindíveis para aumentar as suas capacidades, admitindo que em situações de exceção poderão ser mobilizados para acorrer a situações graves e de desgaste emocional elevado. Para fazer face a todas estas situações, temos a hierarquia, a integração, a motivação, a abnegação, o espírito de equipa e de sacrifício que são fundamentais. Todos os elementos que sejam chamados a intervir neste tipo de situações de emergência deverão possuir conhecimentos próprios ou adquiridos, aptidão física e psíquica que lhes permitam desempenhar corretamente as suas tarefas, dando melhor resposta perante as condições adversas em que terão que atuar. Assim, vão prestar de forma voluntária um trabalho profissional e de acordo com o compromisso que vão assumir com a Cruz Vermelha Portuguesa e com o vosso sentimento de bem servir. Como nos foi transmitido, o Centro Operacional de Emergência comporta um conjunto de equipas de emergência de acordo com as nossas capacidades, vocações e valências que vão desde o socorro e transporte, psicossocial, apoio médico-sanitário, sinotécnico, pesquisa e localização, apoio à sobrevivência com alojamento temporário, alimentação, água, higiene, vestuário, preservação das condições e cuidados básicos de saúde e o apoio logístico, entre outras. No entanto, a Cruz Vermelha Portuguesa, com a sua rede de delegações e serviços, tem outras atividades tais como o apoio a situações de emergência social, vítima de violência, crianças em risco, sem-abrigo, idosos, toxicodependentes, linha 144, teleassistência, centros de dia, lares, academias séniores, creches, o hospital, clínicas de proximidade e de fisioterapia, etc. Assim, a atividade diária da Cruz Vermelha Portuguesa junto dos mais vulneráveis constitui uma forma de preparação para situações de maior complexidade e exigência decorrente de catástrofes, desastres graves ou de perturbações sociais de grande dimensão. Não podemos deixar de agradecer e reconhecer a todos aqueles que, com a sua dedicação, esforço e empenho, altruísmo e com o sacrifício pessoal e familiar, têm contribuído para um bom funcionamento, desenvolvimento, aumento da capacidade de resposta e operacionalidade do Centro Operacional de Emergência, quer no âmbito da formação, instrução, serviço e manutenção, quer na motivação, respeito mútuo, ambiente de trabalho e espírito de colaboração e camaradagem. Aos novos membros ativos, que vão fazer o seu juramento de acordo com os estatutos da Cruz Vermelha Portuguesa e assim assumir o compromisso consciente e voluntário após esta fase de formação e de conhecimento,
da organização, das regras e, sem dúvida, sobre os seus princípios fundamentais. Regulamentos e demais normas que regem a Cruz Vermelha, tendo como deveres especiais os da lealdade, obediência, solidariedade, respeito e zelo, bem patentes no Regulamento de Ética e Disciplina. Por último, queremos deixar-vos esta pequena mensagem, em que fazer bem não custa. A fazer é quando é necessário, com oportunidade, pois é quando o nosso apoio é preponderante e fundamental. E não se esqueçam que a maior recompensa do nosso trabalho é a motivação e o orgulho que ele nos dá. Por isso, contamos com todos vós, pois a Cruz Vermelha é feita por todos nós. Sejam solidários. Muito obrigado. De seguida, vai-se proceder à leitura dos princípios fundamentais da Cruz Vermelha Portuguesa. A Cruz Vermelha Portuguesa desenvolve a sua atividade em obediência aos princípios fundamentais da Cruz Vermelha, estabelecidos na sua 20ª Conferência Internacional de 1965. Os princípios fundamentais da Cruz Vermelha são: humanidade. A Cruz Vermelha nasce da preocupação de prestar auxílio a todos os feridos, dentro e fora dos campos de batalha, de prevenir e aliviar, em todas as circunstâncias, o sofrimento humano, de proteger a vida e a saúde, de promover o respeito pela pessoa humana, de favorecer a compreensão, a cooperação e a paz duradoura entre os povos. Imparcialidade. A Cruz Vermelha não distingue nacionalidades, raças, condições sociais, credos religiosos ou políticos, empenhando-se exclusivamente em socorrer todos os indivíduos na medida dos seus sofrimentos e da urgência das suas necessidades. Neutralidade. A Cruz Vermelha, a fim de conservar a confiança de todos, abstém-se de tomar parte em hostilidades ou em controvérsias de ordem política, racial, filosófica ou religiosa. Independência. A Cruz Vermelha é independente. As sociedades nacionais, auxiliares dos poderes públicos nas suas atividades humanitárias e submetidas às leis dos países respectivos, devem, entretanto, conservar uma autonomia que lhes permita agir sempre segundo os princípios da Cruz Vermelha. Voluntariado. A Cruz Vermelha é uma instituição de socorro voluntária e desinteressada. Unidade. A Cruz Vermelha é uma só. Em cada país só pode existir uma sociedade que está aberta a todos e estende a sua ação a todo o território nacional. Universalidade. A Cruz Vermelha é uma instituição universal, no seio do qual todas as sociedades nacionais têm direitos iguais e o dever de entreajuda. Vai proceder-se à apresentação da bandeira da Cruz Vermelha Portuguesa e, bem assim, das condecorações atribuídas à Cruz Vermelha Portuguesa. O sinal da Cruz Vermelha sobre o fundo branco foi escolhido, invertendo as cores da bandeira suíça em homenagem a este país, do qual são originários os fundadores do movimento. A Cruz Vermelha é um dos poucos sinais distintivos que são reconhecidos e respeitados em qualquer lugar do mundo. Criado inicialmente para identificar o serviço sanitário das Forças Armadas e assegurar a proteção dos enfermos e feridos, este emblema acabou por representar a assistência humanitária imparcial às pessoas que sofrem. O facto de uma pessoa, organização ou sociedade participar na assistência humanitária ou desejar associar-se a ela não autoriza a utilizar a Cruz Vermelha ou o crescente vermelho para esse fim. A utilização dos emblemas é regida pelas Convenções de Genebra de 1949, pelos seus protocolos adicionais de 1977 e pela legislação nacional dos respectivos Estados. As disposições das Convenções de Genebra e dos protocolos adicionais estabelece que a Cruz Vermelha e o crescente vermelho são sinais protegidos pelo direito internacional e identificam o pessoal e os serviços habilitados a usar esses emblemas e os âmbitos de utilização previstos. O seu uso está regulamentado em todas as circunstâncias, em tempo de paz e durante os conflitos armados.
Não é tolerada a utilização não autorizada do símbolo da Cruz Vermelha e do crescente vermelho. O emprego dos emblemas pode ser autorizado para proteger o serviço sanitário das Forças Armadas e, em tempo de guerra, os hospitais civis. As Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e a sua Federação Internacional, assim como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, utilizam também os emblemas. Desde a criação da Comissão Portuguesa de Socorros e Feridos e Doentes Militares em Tempo de Guerra, em 1865, que o empenhamento e o trabalho desenvolvido pelos voluntários têm merecido o mais alto reconhecimento, quer por parte do governo português, quer por entidades nacionais e estrangeiras. São provas reais de abnegação, dedicação e espírito de sacrifício de todos quantos contribuíram para a expansão da Cruz Vermelha Portuguesa, as condecorações com que esta nobre e ilustre instituição foi agraciada. Condecorações atribuídas à Cruz Vermelha Portuguesa. A Cruz Vermelha Portuguesa conta, entre outras condecorações ao mais alto nível, atribuídas pelo governo português, entidades nacionais e entidades estrangeiras, do quais destacamos Grande Oficial da Ordem da Torre e Espada, Valor, Lealdade e Mérito, Cruz de Guerra de Primeira Classe, Medalha de Serviços Distintos, Grande Oficial da Ordem Militar de Cristo, Medalha Militar de Ouro da Classe de Bons Serviços, Medalha de Ouro de Mérito, Filantropia e Generosidade, Ordem do Infante Dom Henrique, Grande Cruz da Benemerência, Cruz de Ouro da Legislação da Honra Francesa, Medalha de Prata do Governo Italiano, Medalha de Bronze do Governo Grego. Segue-se o ato solene de juramento, o coordenador local, Sr. Carlos Falcão, vai efetuar a leitura da fórmula do juramento. Passa a bandeira da Cruz Vermelha. Assim, afirmados a Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra do Ângulo. Estás a filmar? Juro respeitar, difundir e praticar os princípios fundamentais da Cruz Vermelha. Humanidade. Imparcialidade. Neutralidade. Independência. Voluntariado. Unidade. Universalidade. Juro cumprir os estatutos. Respeitar as hierarquias e normas em vigor. Juro respeitar e colaborar na proteção dos distintivos da Cruz Vermelha. Juro respeitar o direito internacional humanitário, as Convenções de Genebra. Juro servir a Cruz Vermelha e responder com prontidão em caso de emergência. Olha, à vontade. Tira a bandeira da Cruz Vermelha. Olha, à vontade. Os membros ativos mais antigos vão agora impor as boinas aos novos membros ativos da Cruz Vermelha como símbolo da sua integração e aptidão para os novos desafios. É isso que vão pôr. Deixa assim.
Karina agora está a filmar. Ah, tem já. Alguém ficou à espera. Algumas foram. A Karina foi agora. Já tem mais. Olha, isso que eu estava a ver uma diferença. Mais giro, fica mais giro assim. Sim, a fora da comboio, não pode ser. Olha, isto. Tu achas estranho que eles não estavam a fazer juramento? Acho que. Pode ter sido os últimos a ser formados. Não está no sentido, não tem sentido, não está? Está formada. Verdade, já foi formada. Está ali um companheiro, está à frente. Diz? Eu vou que ainda não tiraram o banho. Já está ali. Acho que ainda não tem. Já está. Agora. Foi preso. Já levavam uns banhos com elas. Não esqueci. Pois que estava a contando, eu estava a ver uma coisa. Ela está feita ali bem por bocadinho. Chapinha amarela, este conseguiste aqui com a chapinha amarela do De seguida, o Coordenador Operacional de Emergência, Sr. Tenente Coronel Costa Pereira, acompanhado pelo Coordenador Local de Emergência, Sr. Carlos Falcão, irão cumprimentar e dar as boas-vindas aos novos membros associados ativos da Cruz Vermelha Portuguesa. São para o grupo dos elementos mais novos. Segue. Vocês daqui têm a colher a Karina. Não sei ver
loucura. Grupo, esqueça. Área. À vontade. Para finalizar, os novos membros associados ativos vão agora deslocar-se junto à tribuna a fim de assinar o livro do protocolo do terceiro curso de formação Centro Operacional de Emergência. Grupos mais novos. E. Sem. Right. E. Primeira secção. Estruz. Área. Ia fotografar. Será agora servido um porto de honra nas instalações do Centro Operacional de Emergência. Desculpa.